Retornamos agora ao nosso terceiro e último bloco da nossa entrevista com Jailson Alves Nogueira. E, mais uma vez, peço a você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, dê um like, acione o sino e receba a nossa programação semanal. E compartilhe também, ajude a desenvolver o nosso trabalho. Jailson, como se dá a relação entre as facções criminosas e as comunidades pobres das grandes e médias cidades do Brasil? Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui já se deparou com algum relato, com alguma experiência fazendo a seguinte ponderação. Na comunidade tal, que geralmente é uma comunidade periférica, uma comunidade pobre, não tem roubo, né? Porque lá a polícia não entra, o Estado não entra, mas lá não tem roubo. Você pode andar com celular no meio da rua, pode dormir com as portas abertas e tal. Então, dentro dessas comunidades, há um controle desses grupos, né? O Estado, quando entra, e assim está expressado no nosso trabalho, na nossa dissertação, ele entra para violar. O Estado nunca vai nas comunidades periféricas, mas quando vai, ele vai para violar, ele vai para torturar, ele vai para matar. Muitas vezes, quando ele vai, é nesse sentido. E dentro desse lapso temporal, entre uma ida e outra do Estado, alguém precisa tomar de conta dessa comunidade. E quem toma, em regra, são as facções criminosas. Aqui também é importante deixar bem nítido que nas comunidades periféricas não predomina a criminalidade. Pelo contrário, a criminalidade nas comunidades periféricas é a minoria. Então, se você pegar uma favela da Rocinha, por exemplo, que tem, sei lá, 300, 400 mil habitantes, nós não podemos dizer que 280, 290 são pessoas criminosas. Pelo contrário, são pessoas trabalhadoras ali que precisam descer o morro todo dia para trabalhar e voltar. Mas dentro dessas comunidades a gente também sabe que tem criminalidade. E alguém precisa dominar, ditar as regras ali, já que o Estado acaba por negligenciar não consegue entrar dentro dessas comunidades. Então, a relação é assim, a comunidade diz, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso me alimentar. Então, quem está passando por alguma necessidade dentro da comunidade, como está expressado dentro do trabalho aí, por meio dos relatos dos adolescentes, as facções, elas chegam e dão a mão. Está precisando de uma moradia? Está aqui, ó, eu tenho uma casa aqui, você vai morar. Está precisando de uma cesta básica que ninguém vai passar necessidade. O básico a gente vai ter, a gente vai oferecer a vocês. E a comunidade, em contrapartida, a comunidade chega para as facções chegam para a comunidade e há esse diálogo entre essas duas instituições, vamos dizer assim, comunidade e facções. Eu preciso do seu apoio. Quando a polícia for entrar, quando o Estado for entrar, você vai me avisar, você não pode dizer nada que passa aqui. Então, há essa relação entre comunidade e a criminalidade. É ao mesmo tempo esclarecedor e assustador o que você está colocando, Jailson. Assustador não pela posição da comunidade, ela é vítima da facção ou das facções e é vítima do Estado. Como é que você agiria diante disso? O Estado ausente, a facção presente, mas uma presença que intimida e que leva você, trabalhador e trabalhadora, violar também as leis. Porque quando você protege um criminoso, você está, de certa forma, violando. Mas, por outro lado, se você não der essa proteção ao crime, à facção, você é abandonado, seja pela facção e pelo Estado, que você já é abandonado. Então, veja a situação de milhares de famílias trabalhadoras que vivem
nas periferias das médias e grandes cidades. Até que ponto nós chegamos, né? Algumas comunidades dependerem do crime para sobreviver, porque o Estado não tem forças, ou não tem interesse, ou não tem uma política pública que garanta o mínimo para as famílias de trabalhadores e trabalhadoras dessas comunidades. Jailson, como funciona o trabalho de reeducação e recuperação junto aos jovens nos centros de atendimento socioeducativos? O sistema socioeducativo, né, sobretudo aqui do Rio Grande do Norte, com foco no caso em Mossoró, que foi onde a gente realizou nossa pesquisa, assim como as instituições de todo o Brasil, que acaba por internar adolescentes, ela acaba por muitas vezes sendo o caos. Né? Até outro dia aí estava sob intervenção judicial porque não tinha condição de alojar 48 adolescentes, que é a sua capacidade máxima, então estava com a capacidade restringida. Então, o Poder Judiciário foi lá, então fez essa intervenção, reduzindo para 30. Educação, falta professores, né? Lazer, uma piscina que tinha lá semiolímpica, acabou por sendo enterrado porque não tinha condição de manutenção. Saída cultural, que isso é previsto em lei para os adolescentes, muitas vezes é mitigada por questão de segurança, que o Estado também não tem essa capacidade de fazer o translado dos adolescentes para ir a um cinema, para ir a uma escola, para ir a uma universidade, porque às vezes falta transporte. Convivência familiar dos adolescentes, que é imprescindível no processo de socioeducação, de reeducação desses sujeitos. Então, muitos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em Mossoró são de outras cidades, Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, Caicó, e as famílias precisam estar presentes desses adolescentes. Como é que você vai se reeducar, se recuperar se você não tem sua família, né? O dever do Estado, da sociedade e da família atuar nesse processo de reeducação. Então, a instituição em si, ela tem vários problemas, né? Vários problemas de cunho estrutural. O pessoal, eu costumo dizer que o pessoal que trabalha no sistema socioeducativo, eles fazem milagre, não fazem socioeducação, porque dentro das suas limitações, eles ainda fazem um processo muito vistoso, um processo que requer muitos elogios. E esse processo de reeducação, diante de todas essas circunstâncias, ele acaba sendo comprometido, né? Como você coloca um adolescente para ficar dentro do sistema socioeducativo, que são em celas, não diferem muita coisa do sistema penitenciário, que deveria ocupar o dia dele inteiro com atividades de esporte, lazer, cultura, artes, educação, e eles passam o dia inteiro, muitas vezes, dentro de uma cela, um conversando com o outro e muitas vezes gerando conflito. A unidade daqui de Mossoró, o sistema socioeducativo, como eu disse, a piscina, os adolescentes poderiam ter um momento do seu dia lá fazendo atividade esportiva na piscina. Foi desativada, foi entupida lá. Então, tem um campo, que hoje a gente percebe é só mato. Tem uma quadra, que muitas vezes é uma vez por semana. Então, uma academia, que também foi desativada. As aulas, muitas vezes, é comprometido por falta de professores. Quando o aluno faz uma aula de ciências, não faz de português, não faz de matemática, e assim vai. Não tem outras atividades. Então, esse processo de reeducação, professor Lemuel, ele acaba sendo comprometido. E nesse ócio, os adolescentes com ócio, eles acabam direcionando seu tempo para pensar atividades ilícitas, né? Dentro do sistema socioeducativo. Muitas vezes em comunicação, de uma forma ou de outra, com a parte externa da instituição. Não estou aqui a dizer que há comunicação entre um e outro, mas visita de familiares, de alguma forma, acaba aqui vazando dentro do sistema penitenciário, do sistema socioeducativo, a gente sabe que acaba vazando, entrando e saindo alguma informação. Até dentro do sistema penitenciário federal, a gente já tem investigações conclusivas que saem, né?
informações e entre informações de alguma forma. Então, eles sempre acabam encontrando alguma alternativa para se comunicar com a parte externa do sistema socioeducativo. Vocês percebam que a fala de Jailson é uma fala extremamente preocupante quando você olha para a estrutura dos centros de atendimento socioeducativos, em especial na cidade de Mossoró. Como é que queremos recuperar, reeducar jovens quando o próprio Estado não garante a estrutura física para que esse trabalho seja desenvolvido? É esperar apenas pelos profissionais? Esperar apenas pelo corpo técnico que ali trabalha? Do assistente social, do enfermeiro, do professor, do diretor. Essas pessoas precisam de estrutura para desenvolver com competência e eficiência o seu trabalho. Pela fala de Jailson, a gente percebeu. Né? Profissional, nós temos. Profissionais comprometidos, nós temos. O que é que está faltando? Estrutura. Garantir a esses jovens e adolescentes uma estrutura para que eles possam, dentro dos centros, né, conviverem e terem práticas educativas que sejam melhores, mais eficientes do que o externo, do que o mundo oferece. Muito interessante essa sua fala e esse esclarecimento, para que não fique ou não passe uma imagem de que os profissionais dos centros de atendimentos não desenvolvem um bom trabalho. Desenvolvem, dentro da medida do possível. O que é que a estrutura garante? Então, eles procuram fazer e fazem, como você mesmo definiu, milagres. Porque quando você não tem estrutura e mesmo assim o trabalho é feito, merece aplauso a esses profissionais dos centros de atendimento. Jailson, você já disse aí que desconhece essa relação entre jovens e grupos externos. Mas, de qualquer maneira, eles recebem visitas. As facções exercem algum tipo de influência junto aos jovens que estão em acompanhamento nos centros de atendimento socioeducativos? Essa temática, né, professor Lemuel, essa pergunta aí, ela dialoga bastante com a minha pesquisa de graduação, né? Então, a minha pesquisa de graduação que acabou também desencadeando na pesquisa de mestrado, que é basicamente a nossa conversa aqui sobre, né? Então, na minha pesquisa de graduação, eu procurei saber, os adolescentes participam de facções, mas por que eles participam dentro do sistema socioeducativo? E aí a gente foi escutar os sujeitos, né? Não poderia fazer uma pesquisa dessa, eminentemente bibliográfica, dialogar com o texto, com os autores, vamos ouvir os sujeitos, né? E ouvi na graduação e ouvi também no mestrado. E a gente conseguiu chegar à conclusão de que há esse diálogo entre facções criminosas e adolescentes que cumprem medida socioeducativa dentro do sistema, dentro do caso em Mossoró, do Centro de Atendimento Socioeducativo de Mossoró. Então, elas acabam influenciando ativamente o processo de socioeducação aqui do caso em Mossoró. De que forma? Entra informações, a gente sabe que entra, como a gente falou no outro ponto, de alguma forma ou de outra, eles acabam por recebendo algum salve das facções criminosas, algumas ordens para atue nesse sentido, atue naquele, atue nesse, que coaduna com aquela ideia. Então, você não tem direito, o Estado está negando seu direito, você não tem nenhum direito efetivado, mas eu vou efetivar. A facção vai e efetiva, mas você me deve lealdade. Então, você tem que fazer o que eu mandar. Então, o adolescente vai lá, recebe a ordem da facção para executar um agente de segurança, fazer o que tocar fogo em um ônibus, naqueles ataques que a gente ficou sabendo aqui em Mossoró, também teve no Rio Grande do Norte, sobretudo.
quanto a isso aí. Então, a influência é direta. Então, algumas categorias, elas precisam ser abordadas e a gente consegue observar que influencia junto com os adolescentes que estão no caso, para o seu processo de participação em facções criminosas. As facções, a primeira categoria seria o quê? A masculinidade. Ela acaba incentivando o adolescente a se sentir masculino, se sentir homem, se sentir uma pessoa viril, seria uma masculinidade enquanto virilidade, né? O desejo de consumir, os adolescentes, ele tem esse desejo de consumir as melhores roupas, de consumir o melhor boné, de andar numa moto nova, de andar num carro. O poder, né? O poder que muitas vezes ele é canalizado por meio de armas de fogo. O adolescente com arma de fogo, que está com a pistola, que está com fuzil, que está com escopeta, ele se sente poderoso, né? Porque ele pode matar seu inimigo, pode atacar o Estado por meio dos agentes de segurança. O pertencimento, ele estando naquele grupo, ora, historicamente, a gente já viu no decorrer da nossa entrevista que historicamente os adolescentes são marginalizados. Não faz parte de nenhum grupo porque o Estado, a sociedade não aceita esses adolescentes, porque eles são anormais. Então, sujeito anormal não é aceito. Se ele não é aceito, logo não vai fazer parte não vai fazer parte de uma igreja, não vai fazer parte de um grupo de universitários, não vai fazer parte da escola. Então, eles precisam pertencer, é uma necessidade humana pertencer a algum grupo. Eu tenho necessidade de pertencer a algum grupo, seja na igreja, seja na universidade, seja no trabalho, enfim, todo sujeito, todo ser humano tem essa necessidade de pertencer. E diante dessas negativas, os adolescentes dizem, eu não estou pertencendo a nenhum grupo, eu preciso pertencer. Eu vou pertencer a quem? A quem me deu a oportunidade, vou pertencer à facção. Lá tem esse pertencimento, lá eu vou me sentir pertencente. E outra categoria seria a territorialidade, que dialoga muito com essa noção de pertencimento. Eu estou morando dentro de uma comunidade que o Estado só chega lá para torturar, para matar os membros daquela comunidade, muitas vezes, e aí a gente precisa traçar alguns territórios. Olha, daqui para cá eu vou colocar a minha identidade, o meu pertencimento, eu tenho essa noção de pertencimento, e aqui você não pode entrar. O Estado não entra aqui, a facção criminosa não entra aqui. E isso acabou por ser replicado para dentro do sistema penitenciário e para dentro do sistema socioeducativo. Todas essas unidades de internação, elas são territorializadas. De um lado, há um grupo que faz parte de uma facção, do outro, o grupo rival, e assim vai. A gente percebe que dentro do sistema penitenciário e socioeducativo, eles são territorializados. De um lado há um grupo, do outro lado há o outro grupo rival e o Estado está ali no meio. Então, essa noção de territorialidade, ela acaba interferindo nesse processo também de pertencimento e influencia na participação dos adolescentes. Eu quero meu território, eu quero fazer parte, pertencer àquele território. Estou no território A porque eu faço parte da facção A. Estou no território B porque eu faço parte da facção B. Todo esse conjunto aí acaba, professor Lemuel, por exercer algum tipo de influência junto a esses adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, que acaba também por interferir o seu processo de reeducação. São vários fatores, aqui a gente elencou 5, né? Mas tem outros fatores, não há uma receita que, são esses 5 fatores que contribuem, que influenciam a participação de adolescentes em facções criminosas, mas a gente tentou abordar esses 5 aqui para ter essa noção de como os adolescentes participam desses grupos e por quê, né? É muito interessante, didática a sua explanação, Jailson. Muito, muito bom. Com certeza o nosso público vai entender um pouco mais como funcionam as facções e essa relação do Estado com a sociedade. Nós estamos encerrando a nossa entrevista com Jailson Alves Nogueira e abro para suas considerações finais, amigo. Professor, gostaria de agradecer o espaço, né, tá dialogando aqui, compartilhando um pouco da nossa vivência, da nossa experiência junto com esses adolescentes
e a partir, e também muitas vezes fazendo uma denúncia, não uma denúncia de que denúncia investigativa nesse sentido. Não, uma denúncia acadêmica, uma denúncia científica e dizer que aquele problema social ele precisa ser enfrentado de uma forma mais contundente pelo Estado. O problema, a intenção das nossas pesquisas acadêmicas, esse programa também tem um desses objetivos, é a gente levantar, ventilar os problemas sociais, apresentar a comunidade, apresentar as autoridades competentes e dizer que esse problema está ali e ele precisa ser solucionado, e a gente já trouxe algumas estratégias, alguns caminhos que podem ser direcionados. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço concedido. Ok. Mais uma vez eu agradeço a Jailson por ter aceito o nosso convite e, mais uma vez, peço a você para se inscrever no canal, compartilhar a nossa programação. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Um forte abraço para todos e todas.